Dorime, interimo ad appare dorime. Fala, minha turma, filósofo e professor Victor Hugo aqui com vocês, sempre trazendo uma reflexão com base nos estudos, na vida, né? E vamos para mais uma reflexão. Os filmes, né? Será que os filmes também nos ensinam? Bom, né? Depende muito. Tem filmes que eles são edificantes, tem filmes que trazem uma lição, mas nem todo filme é acompanhado disso ou se propõe a trazer uma lição. Tem filmes que são meramente para entretenimento, né? Mas tem filmes que têm uma carga mais filosófica. Outros a gente consegue tirar explicações, né? Então, eu particularmente como cristão entendo que tem diversos filmes que não necessariamente são cristãos, mas que também edificam. São diversos, a gente consegue trabalhar, por exemplo, em Alien Romulus, né? Alien Romulus, tratando sobre trabalho, sobre como a vontade de uma pessoa de transcender aquele ambiente tóxico, né? Então, vamos trabalhar em cima hoje de Alien Romulus, né? Vamos lá. Começa em um planeta e esse planeta, você não consegue enxergar o Sol porque nesse planeta onde vive a personagem principal, ele é um planeta voltado para uma indústria, né, de tecnologia. E eles extraem, ó, olha só, estão extraindo alguma coisa da Terra. E a empresa não se preocupa nem um pouquinho com a atmosfera, com a qualidade de vida dos trabalhadores. E aquela moça tem um sonho de querer ver o sol, né? Porque tudo aquilo aprisiona ela. A gente vê um pouco também de Foucault aí, né? As instituições, né, formando prisões, né? E Foucault vai mostrar, né, o quão isso é uma prisão ao longo das suas obras, né? As instituições, a prisão, os hospitais, tudo isso isolando o indivíduo. E ela se sente isolada e ela tenta ver um norte de liberdade. Alien Romulus, eu tô falando, tá? Dirigido por Fed Álvares. Depois a gente tem um pouquinho de esperança, né? Porque ela tenta sair, né? Ela meio que parece estar pedindo as contas da empresa. E só que dizem que ela não chegou no prazo, né? Ela não atingiu a meta. Então vão dobrar a meta dela. Aí depois que ela atingir, aí ela vai conseguir sair. E fica com isso, né? Esse norte, né? Ela querendo uma liberdade, transcender tudo aquilo. E a gente vê a atmosfera do filme, é uma atmosfera de. É um mundo voltado para indústrias, né? E os donos não estão ali, obviamente, só estão ali os operários e os ciborgues, que são, né, meio. São robôs, né, praticamente. Só que tem um outro nome, né? Porque eles são muito mais avançados. E então você vê que o homem divide espaço com robôs, porque eles são vistos pela indústria, eles são reduzidos a uma máquina, a uma técnica, e, e aquela indústria está extraindo todo o tempo do planeta. E não há uma preocupação nenhuma com o meio ambiente, com a atmosfera, tanto que não é possível olhar o horizonte, não é possível, aliás, não é possível olhar para o céu e ver o céu azul, porque o preto já dominou, certo? Então, o que a gente pode tirar daí, né?
Você vê as indústrias hoje, as big techs, todo o foco é voltado para o lucro. Como eu já disse nas outras minhas aulas, se você não viu, veja por conta para que você entenda essa informação. As big techs, elas estão extraindo os minerais por conta do lítio que vai no nosso smartphone, por conta de outras coisas que vai nos produtos ali, de uma outra empresa muito grande, Big Tech, também. Então, ela está, e olha, de 90% que ela estraga do solo, é só 10% que ela usa. E a gente vê muito isso também em outro filme, que é o Avatar, que é no segundo filme que eles pegam uma baleia, tiram a vida dessa baleia, gigantesca, só para extrair um vidrinho disso aqui. Então é um animal gigantesco que eles extraem isso aqui. Continuando. Então extrai um vidrinho só do animal gigantesco. Né? O que isso tem a ver? Você vê a sociedade, né, sendo usada pelas big techs, pelas grandes indústrias, para extrair o nosso trabalho também. Mas no filme do Alien Romulus, a Terra se tornou uma fonte de extração. Né? Você vê isso também num livro do Norman Wiesba, né? A Terra, para muitos filósofos, se tornou como fonte de extração. Então a Terra é o palco do ser humano. E só existe a extração. É um planeta que ele todo é formado só para o interesse dessa indústria gigantesca aí e para os donos lucrarem, né? Alien Romulus, isso é só o começo. De certa forma, eles se envolvem com ela, tem alguns amigos, né? E convidam ela para tentar roubar uma nave saindo daquele planeta. Ela aceita, porque o que ela queria era sair daquele planeta de trabalho. E ela sai. Quando eles chegam lá nessa nave aí que eles entram, eles descobrem que o que aconteceu, como estavam morrendo muitos operários em um planeta que eles estavam extraindo, e isso estava fazendo mal para os bolsos do patrão, por isso eles começaram a ver o que? Vamos extrair algo, vamos ver um remédio para que eles possam ficar imunes a isso, porque eles queriam o lucro a todo custo, extraindo os recursos minerais daquele planeta. Então, transformam o humano numa máquina só para que a empresa ganhe lucro. O foco deles era, eles não estavam muito preocupados com a saúde deles. Aí você descobre que todo o Alien, né, não é só entretenimento. Porque os aliens, eles são fruto dessa empresa que queria transformar os operários dela mais resistentes àquele planeta, àquela atmosfera daquele planeta, para que pudesse extrair os recursos que ela queria. Hoje, só que assim, pelo menos essa empresa, ela faz isso, né? Ela tenta tornar mais forte. Mas hoje, você vê as empresas, ela extraindo o solo e matando as comunidades que vivem em torno. Muitas comunidades se prejudicam. Muitas comunidades também se prejudicam. Por quê? Por conta que muitas vivem daquele solo, né? Planta. E a partir do momento que uma big tech, uma grande indústria vai drenar aquele solo, vai perfurar, vai fazer mal para todos que estão ao redor. Isso daí é estudos. Então, Alien Romulus deixa essa lição. É um filme, olha, eu diria até que filosófico, que retrata o mundo bem. Só que
de uma maneira imaginativa. E é isso mesmo que eles queriam tratar. Alien é sobre o nosso planeta, visto como fonte para extrair riqueza para poucos. Você vê que no filme também, no Avatar, eles pouco se importam com uma árvore que já tem milhares de anos. O que importa é que precisa dar lucro para poucos, que é o que o céu que está à frente lá do projeto, ele fala, olha, isso daqui gera bilhões de dólares. Toda essa sua ciência que você está fazendo aqui, né, ele fala para um ex-militar, que se eu não me engano é cientista também, fala, tudo que você está fazendo isso aqui, para você fazer os seus livrinhos, isso aqui tem que gerar grana. Então a gente tem que extrair. Então, você vê esse pensamento desses poucos, né? Porque sempre, como diz Norman Wirsba, sempre serão poucos os que se beneficiarão de toda essa agressão ao solo. Então são poucos e que se beneficiam disso. Então o que a gente vê? A gente vê um mundo que ele está sendo todo mais pensado como a Terra como fonte de extração para que poucos fiquem bilionários. E a gente pode, às vezes a gente até pensa, não, mas vai gerar emprego, tá? Mas que emprego? Que qualidade de vida? E as cidades do filme Alien Romulus, será que hoje não tem cidade pensada só em torno do trabalho? Nossa, eu vou lá porque aquela cidade ela tem muito emprego, mas ela só tem emprego, não tem qualidade de vida. E aos poucos as nossas cidades estão se tornando mais parecidas com a arquitetura das cidades de Alien Romulus, de Alien. É uma cidade voltada para o que a indústria quer, porque para o que uma grande corporação quer. E o que ela quer? Gerar lucro para o dono. Não é à toa que os donos das grandes redes sociais, eles querem gerar milhões de dólares por dia. Então, se eles quisessem, eles faziam campanha, eles usavam esses meios deles, mas não é isso, é o que está a grana. E fica a dica, então, do Alien Romulus. Assista o filme, enxergue ele desta forma, se você não assistiu. O filme, ele, só para deixar também claro, ele realmente se propõe a falar sobre isso. Não é assim uma coisa que eu imagino quando eu vejo, não. O filme se propõe a falar sobre isso, só que muitos passam desatentos. Todo filme consegue passar alguma coisa assim? Não é todos. Tem filme que realmente ele não está querendo dizer nada. Por exemplo, o filme da Marvel, né? Homem de Ferro e Os Vingadores, realmente é só para ganhar milhões de dólares na ida ao cinema. Mas com Alien e outros filmes é diferente. Fica a dica e a reflexão.